Nem toda final de Copa do Mundo entra para a eternidade, mas algumas mudaram a história do futebol. Hoje vou ranquear as últimas 8 finais de Copa do Mundo. França contra Croácia foi um jogo extremamente aberto, tanto que saiu 6 gols. Os times estavam sem medo de ir para cima e tentar fazer gol. E o principal nome dessa final foi Kylian Mbappé, que marcou um gol e virou o segundo adolescente na história do futebol a marcar um gol em final de Copa do Mundo, fazendo a França vencer por 4-2 e se consagrar campeã do mundo. Alemanha contra a Argentina. Foi um jogo travado, difícil e pegado. O Messi teve a chance, mas desperdiçou. E na prorrogação, Mario Götze decide e a Alemanha leva a Copa do Mundo para casa. Brasil contra a Alemanha. E o cara desse jogo foi Ronaldo Fenômeno, aquele mesmo que foi criticado pelos próprios torcedores brasileiros. Como essa faixa aqui que diz: a convocação de Ronaldo é tão absurda quanto um noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. Ronaldo chega para essa final com 6 gols e termina com 8, porque ele marca 2 gols nessa final. Um nome que tem que ser citado é o de Oliver Kahn. Ele diz que atacante bom é o que faz gol nele. E bem, o resto a gente já sabe, né? Oliver Kahn falha e o Brasil leva a Copa do Mundo, após vencer por 2-0. Espanha contra Holanda foi uma das finais mais tensas da história. Nós temos que falar dessa entrada duríssima no Xabi Alonso. O jogador da Holanda dá uma solada no peito do Xabi Alonso. E o pior de tudo é que o juiz só deu o amarelo. Xabi Alonso conta anos depois que sentiu que o seu corpo estava sendo rasgado ao meio. Bem, no fim, o jogo foi para prorrogação e Andrés Iniesta marcou o gol do título. E a Espanha venceu por 1-0. Bem, na minha opinião, eu botei Brasil contra a França em 1998 em quarto lugar, não só por causa do jogo. Eu acho que principalmente também pelas coisas que aconteceram fora do jogo. Bem, o nome dessa final foi Ronaldo Fenômeno, mas não pelo jogo que ele fez, e sim porque simplesmente ele convulsionou horas antes do jogo. E por causa disso, muita gente criou especulações e teorias da conspiração falando que o Brasil entregou a Copa de propósito para a França. Tem algumas teorias que falam que tudo isso foi uma mentira, né? Que o Ronaldo forjou tudo aquilo que aconteceu. E falam que ele estava apenas com nervosismo ou ansiedade de jogar a final. Mas com todo respeito, é o Ronaldo Fenômeno, né, gente? Eu sei que é muita pressão uma final de Copa do Mundo, mas é o Ronaldo Fenômeno. Bem, mas no final deu tudo certo para a França, né? Afinal, a França meteu 3-0 no Brasil e levou a Copa do Mundo para casa. Itália contra a França fica sem dúvidas em terceiro lugar, devido a ter sido uma das realmente melhores finais de Copa do Mundo e um dos melhores jogos de Copa do Mundo. A partida terminou em 1-1 e foi para os pênaltis. Essa era a última Copa do Mundo de Zidane, então ele ia fazer de tudo para ganhar. Mas acabou que não foi muito bem isso aí. Porque o jogador italiano fala alguma coisa pro Zidane, ele não gosta e dá uma cabeçada no cara e é expulso. O Zidane conta anos depois que ele xingou a irmã dele, né? Mas ninguém sabe ao certo o que ele disse. Mas a gente sabe que o Zidane deu uma cabeçada nele e foi expulso. Bem, a gente não pode falar que isso alterou diretamente no resultado do jogo, afinal a Itália e a França, né, marcaram antes da cabeçada do Zidane, né? Aos 7 minutos do primeiro tempo, o Zidane vai lá e mete essa cavadinha no Buffon com muita tranquilidade. E a Itália, mais depois,
marca também. Mas isso tudo antes da cabeçada do Zidane. A cabeçada do Zidane foi aos 110 minutos da prorrogação. Mas no final, né, foi para os pênaltis e a Itália venceu por 5-3. E aí venceu sua quarta e até agora a última Copa do Mundo, né? Brasil contra a Itália em 1994 fica em segundo lugar porque foi um drama absoluto. Essa final foi uma das finais mais tensas, mais dramáticas e com mais suspense da história do futebol. Em 94, o Brasil e a Itália estavam ambos com 3 títulos mundiais e quem ganhasse aquela final seria o primeiro tetracampeão mundial. O jogo foi muito disputado, mas o Brasil não estava conseguindo fazer gol. Apesar de ter mais posse de bola, a Itália estava com uma defesa muito sólida e não estava deixando passar nada. Tanto que o jogo terminou em 0-0 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis a gente tem que destacar negativamente o Roberto Baggio, que era o craque e camisa 10 da seleção italiana. E a pressão caiu toda para ele. Se ele errasse, o Brasil era campeão do mundo. E adivinha o que aconteceu? Apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo, ele isolou a cobrança de pênalti. E o Brasil se consagrou tetracampeão mundial. Em primeiríssimo lugar está 2022. Argentina contra a França, ambas buscavam seu primeiro tricampeonato mundial. Mas eu acho que o maior destaque foi ele, né? Lionel Messi, que simplesmente buscava a sua primeira Copa do Mundo, para meio que dar um fim, né, nessa discussão entre Messi e Cristiano. Mas se de um lado a Argentina tinha Lionel Messi, do outro lado a França tinha Kylian Mbappé, que sem dúvidas foi o cara dessa final. Mas eu tinha quase certeza, né, que a Argentina ia levar essa Copa com muita tranquilidade nessa final, porque afinal o primeiro gol da Argentina veio de Lionel Messi, um gol de pênalti aos 23 minutos do primeiro tempo, e logo em seguida, aos 36 minutos do primeiro tempo, Di Maria marcou o seu também. E então terminou o primeiro tempo com 2-0 para a Argentina. E a Argentina dominando o jogo completamente, é sério. A França não jogou nada no primeiro tempo, nada. Só dava a Argentina, tanto que os caras fizeram 2-0 no primeiro tempo, dominando o jogo. E por isso eu boto tranquilamente essa final como a maior final da história recente da Copa do Mundo, porque simplesmente o jogo estava encaminhado para a Argentina, né? Até os 80 minutos ali, 2-0 para a Argentina. O que pode acontecer? Pode acontecer que a França sofre um pênalti, Mbappé bate e ali o jogo muda. E 2 minutos depois do primeiro gol da França, o Mbappé marca outro e faz o 2-2. Então um jogo que estava encaminhado para a Argentina, ninguém esperava mais nada da França, do nada, em questão de 2 minutos, o Mbappé marca 2 gols e empata o jogo. Então o jogo vai para prorrogação, né? E por volta dos 108 minutos, Lionel Messi marca o segundo dele no jogo e o terceiro para a Argentina, né? E vira de novo para 3-2. E até ali a gente falou, pronto, beleza, agora acabou. Agora a Argentina vai ganhar a Copa do Mundo. E aos 118 minutos, mais um pênalti para a França, o Mbappé bate e a França empata de novo e leva para os pênaltis. E nos pênaltis, a Argentina vence a França por 4-2. E o Messi leva sua Copa do Mundo para casa. Mas se o Messi jogou bem, o Mbappé também jogou muito, né? Porque afinal, ele, apesar de perder, ele marcou um hat-trick, né? E essas foram as últimas 8 melhores finais de Copa do Mundo. E agora deixa aí nos comentários se você mudaria alguma coisa.